O Vale da Bênção tem sido muito abençoado. À medida que o Vale da Bênção foi se desenvolvendo, e com muitas bênçãos, e as pessoas até tinham razão de perguntar: escuta, qual é a missão americana, europeia, que está por trás do Vale da Bênção? E de fato a gente nunca teve uma missão americana ou europeia. A gente recebeu algumas ofertas, mas a bênção vinha do Brasil mesmo. E tantas construções, tantas coisas, tantos missionários enviados, tantas crianças, centenas de crianças tratadas, recebidas, tratadas, centenas de adoções e tantas outras coisas, né, que foram feitas. E então isso foi nos levando a pensar o que havia mesmo no Vale da Bênção, o que era essa bênção que havia aqui. E nós fomos levados a pensar no seguinte: o Vale da Bênção é como uma mesa que tem 4 pés. Se tirar um deles, a mesa tomba. Uma mesa, né, de 4 pés tem que ter 4 pés. E então fomos analisando e vimos o seguinte: o Vale da Bênção começou por causa de missões, porque o que existia era a Missão Antioquia. A Missão Antioquia começou lá em Londrina, mudou-se para São Paulo. Lá de Londrina começamos a enviar missionários, o Tony, depois Maria Pires. Depois a missão veio para São Paulo, continuamos enviando missionários. E havia uma visão de conseguirmos uma área grande. E então em 1982 nós conseguimos essa área. E então a visão era fazer do Vale da Bênção um centro de missões. E então nos mudamos para cá e fomos trabalhando. Então nós chegamos a essa conclusão: olha, essa é uma razão da bênção de Deus no Vale da Bênção, por causa de missões. Deus ama missões, não é? A igreja é feita para missões, missões expande o reino de Deus. E quando chegamos no vale, e naqueles anos de oração para conseguirmos uma propriedade, foi se desenvolvendo um desejo de que o primeiro prédio que nós gostaríamos de construir no Vale da Bênção seria um prédio para oração. Então nós chegamos aqui no Vale da Bênção em julho de 1982 e logo depois começamos a tomar providência para construir esse prédio. Acontece que a gente não tinha nada aqui, não tinha sala de aula, não tinha nada. O Vale da Bênção era uma propriedade assim, bem feia, era um pasto, não tinha árvores, e a gente não tinha nada. Mas havia aquele desejo de construir o centro de oração, e nós começamos a construir lá no meio do mato, não tinha estrada para caminhão chegar lá com material de construção, material, sacos de areia, blocos foram levados nas mãos, né? E então, quando conseguimos um pequeno ambiente ali, nós começamos uma vigília de oração, que no nosso coração estava uma vigília que nunca vai parar até Jesus voltar. Mas nós começamos com 3 horas por dia. O lugar em que estava o centro de oração não tinha banheiro, não tinha energia elétrica, e a gente se revezava cada meia hora, e era só de dia, porque não tinha luz à noite lá. E depois nós fomos para 4 horas, 5, e fomos até 24 horas, e agora já faz mais de 30 anos, né? Acho que bem mais de 30 anos que tem essa vigília de oração. Então nós percebemos o seguinte, que a outra razão dessa grande bênção era a insistência
na oração. E o Vale da Bênção se tornou um lugar de oração. A gente falava para os alunos assim: olha, se nós não conseguimos ensinar mais nada para vocês, mas se nós conseguirmos ensinar vocês a orar, então vocês vão ser grandes pregadores e Deus vai abençoar. Então, uma ênfase total em oração. Poucos anos depois que estávamos no Vale, e tínhamos antes, quando conseguíssemos aquela terra, que nós iríamos cuidar também de crianças, então surgiu uma oportunidade para começar. A gente já morava aqui no Vale, mas surgiu uma oportunidade para começar a cuidar de crianças em São Paulo. E a oportunidade era o seguinte: nós iríamos alugar uma casa na Lapa, porque tinha muitas crianças de rua comendo lixo e dormindo debaixo da ponte. É uma história que muitos de vocês não conhecem, mas aqueles anos era terrível em São Paulo, abandono de crianças. E nós alugamos uma casa na Lapa e começamos um restaurante para crianças de rua. Então, muitos voluntários traziam roupa e calçado, e a criança chegava, cabelo comprido e suja, roupa suja, não vinha, tomava banho, cortava o cabelo e comia, e ela evangelizava, orava, mas não tinha onde recolher a criança. Então, foi aumentando muito o número de crianças, e dali um pouco tinha crianças que queriam sair da rua. Então nós tivemos que alugar a segunda casa, e nós alugamos, e começamos a tirar as crianças da rua, e aquilo nos levou então a começar a cuidar de crianças, e então chegamos a construir a cidade da criança. Então nós percebemos que este era o terceiro pé da mesa, o cuidado de órfãos, né? Porque há uma insistência na Bíblia de que tem que cuidar do órfão e tem que cuidar da viúva. Então a gente percebe que quando a gente cuida do órfão, a gente está agradando o coração de Deus. Então havia de fato um pé da mesa, missões, outra oração, outra criança. E aí nós percebemos que o quarto pé da mesa era Israel. Porque quando começamos o Vale da Bênção, já tinha começado o simpósio sobre Israel. E depois o simpósio começou a ser feito aqui. E então nós fomos aprendendo. O pastor Décio e eu somos de uma igreja histórica que acredita na teologia da substituição, né, de que Deus não tem mais nada com Israel. Então, naqueles primeiros anos de simpósio, fomos aprendendo sobre Israel e fomos percebendo as profecias para Israel, e chegamos ao ponto de ver Paulo, na carta aos Romanos, profetizando sobre Israel, de que chegará um tempo em que todo Israel será salvo. E nós fomos aprendendo e amando Israel. Então o simpósio passou a ser um programa para despertar as igrejas do Brasil, pastores, irmãos, primeiro para amar Israel, como nós estávamos amando cada vez mais Israel, para que irmãos de todo o Brasil amassem Israel, para que orassem por Israel e para que de alguma maneira procurassem ajudar Israel. E então nós percebemos isso. Olha, nós somos como uma mesa de 4 pés: missões, oração, órfãos e Israel. E pensamos assim: olha, nós achamos a chave do coração de Deus. São 4 coisas que Deus ama. E quando a gente faz essas 4 coisas,
Então acontece, né, que a bênção de Deus vem.